Quando iremos acessar um novo céu e conhecer uma nova terra? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre o novo céu e uma nova terra. Quando esse evento acontece, explicar com profundidade sobre uma nova perspectiva, como esse entendimento do que é um novo céu e uma nova terra pode lhe ajudar no caminho da sua jornada de expansão de consciência, de autoconhecimento, de compreender até mesmo os ensinamentos de Jesus, passagens bíblicas e profecias que já foram faladas sobre o novo céu e uma nova terra. Se você é novo por aqui, eu deixo o convite de clicar no botão de seguir, ativar as notificações para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. E se você já me segue há mais tempo, já deixa aquele joinha para que esse vídeo também alcance mais pessoas. Bom, na minha jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência, eu sempre relacionei muito as passagens bíblicas, os ensinamentos de Jesus, os evangelhos, com o conhecimento que eu estava adquirindo. E relacionar, eu fazia na verdade essa comparação. E de algum modo tudo fazia muito sentido. No entanto, não fazia tanto sentido assim, de acordo com como as pessoas me contavam. E essa é a parte do autoconhecimento onde você vai fazendo a sua própria autoconsciência e vai ganhando consciência das coisas. E de certo modo é aí que a gente vai percebendo que a maioria das pessoas estão equivocadas sobre muita coisa, na verdade. Principalmente se tratando de religião, de espiritualidade, né? Confundir a essência do que é ensinado com uma interpretação superficial. E essa reflexão de hoje, né, falando sobre um novo céu e uma nova terra, é algo que está, né, e é citado na Bíblia, nas passagens bíblicas, em alguns momentos como uma profecia, né, que Deus tinha para nós, né, de vivermos, conhecermos, melhor dizendo, um novo céu, vivermos em uma nova terra. No entanto, assim como muitas outras passagens bíblicas, ensinamentos, textos bíblicos, textos históricos, né, não são compreendidos a partir do nosso estado de inconsciência, e isso significa o quê? Quando utilizamos o nosso conhecimento, as nossas interpretações, para compreender um texto a partir da percepção materialista, a partir da percepção do falso eu, que é o que cria a inconsciência. O que seria a inconsciência? Seria um estado de total identificação com os próprios pensamentos. E esses pensamentos, eles acabam por gerar sempre o filtro, né, entre aquilo que você está entendendo da realidade, ou melhor, entre aquilo que você está observando, entre as informações que estão chegando para você e o seu entendimento. Esse é o filtro do ego, o filtro do falso eu, ou ainda o filtro do eu personificado, do eu autocentrado, do eu materialista. E isso é o que nos impede de compreender até mesmo analogias que Jesus utilizava ou utilizou, como essa analogia do céu, da terra. Quando Jesus falava, e a gente tem que abrir a nossa mente para isso, ele falava de um estado de consciência conectado à verdade. O que significa isso? Tudo que ele falava partia do absoluto, de Deus, ou ainda de um estado de consciência elevado. E quando nós buscamos entender então as suas expressões, sejam as suas parábolas, sejam os ensinamentos e até mesmo o exemplo que ele foi, né, daquilo que ele ensinava, a gente acaba convertendo para o ego, acaba convertendo para o nosso próprio sentido de eu interior que a gente carrega. Então, para a maioria das pessoas hoje ainda, talvez o sentido que elas carregam de quem elas são, o sentido que elas extraem, né, para reconhecerem o que elas são, quem elas são, sai da mente. Ou seja, sai dos pensamentos, do conhecimento do passado, das telas mentais que estão alimentando de forma incessante e por isso inconsciente. Porque o que torna, né, um pensamento inconsciente? Você acreditar que o pensamento ele vai lhe mostrar a verdade, que o pensamento é a única verdade. E por incrível que pareça, é isso que a religião também acaba nos levando ou mantendo, né, nos mantendo nesse estado de consciência. Por quê? Um conjunto de crença que gera, de certo modo, né,
o sistema de crença, por assim dizer, gera um conjunto de pensamento. A gente torna tão real e nos identifica com esse conjunto de pensamento e acredita que ali é a única verdade. Que aquelas informações que a gente adquiriu, que estão de certo modo dando sentido também para quem a gente é a única verdade. E aí a gente fica preso nesse paradigma, nessa bolha, né? Nessa ilusão, aqui se tratando especificamente nessa ilusão da religiosidade, né? Que nos mostra que acreditar apenas em uma ideia contada por outras pessoas é o suficiente para nos libertar. No entanto, a expansão de consciência, o autoconhecimento, nos leva a reconhecer se essas expressões, essas narrativas, esses pensamentos, esse conjunto de crenças, eles realmente estão nos servindo ou não. Se tratando de entender a espiritualidade, os ensinamentos de Jesus, é o que mais nos limita, é o que mais nos impede de ir além, de compreender os seus ensinamentos, de nos libertar do medo, nos libertar da escuridão, de, nas palavras de Jesus, nos salvarmos, né? E é importante lembrar que Jesus trazia esse significado de salvação, assim como em outras religiões, como o hinduísmo, o budismo, traz a palavra iluminação. Então, salvação no cristianismo é o mesmo que iluminação no hinduísmo, ou está ali muito próximo, né, dessa relação. Assim como a gente utiliza hoje também outros termos como o despertar ou ainda a libertação. O que a gente precisa entender é que se estamos sempre então buscando compreender, ler, interpretar os textos bíblicos de certo modo na lógica, né, na integralidade, apenas lendo literalmente, a gente vai perder muito da essência, né, do que está nas entrelinhas e dos ensinamentos que Jesus queria nos passar. Não é à toa que Jesus sempre falava por parábolas. E eu tenho a certeza, hoje, né, a certeza é algo que a gente carrega só pra gente mesmo, né? Mas eu tenho esse entendimento a partir dessa experiência com o autoconhecimento e com a expansão de consciência, de que um novo céu e uma nova terra, nesse contexto, principalmente no contexto que eu falo, é baseado nos ensinamentos de Jesus, naquilo que ele expressava, e novamente eu repito, ele expressava, ele ensinava, ele era exemplo a partir da verdade. E aí é o que nos falta muitas vezes para compreender, em essência, o que Jesus nos ensinava. Por quê? Vivemos hoje com base na verdade, porque se não vivemos com base na verdade, obviamente, a verdade não será aceita, não será compreendida. O que eu quero dizer com isso? Se hoje você vive com uma base interior, uma base referencial de quem você é, que não é verdade, que não é a verdade absoluta sobre você, sobre o que você é, obviamente você vai estar negando a verdade. Ou ainda, a sua mente não estará em consonância e compreendendo a frequência dos instrumentos, a frequência de informação, a frequência de consciência ensinada por Jesus e por textos espirituais, textos que nos conduzem a transcender o nosso estado de compreensão atual. Que por vezes esse estado de compreensão é o nosso estado interior, de sofrimento, de medo, de negatividade, de resistência. Transcender esse estado é você então compreender, em essência, o que Jesus queria nos ensinar, ou quais os ensinamentos, para onde eles nos levavam. Para isso, obviamente, é preciso então a gente sair desses paradigmas. O que é um paradigma? É uma informação que você tem como verdade, agora você acredita que aquilo é a verdade absoluta. E toda informação que bate contra aquilo, contra essa verdade que você já carrega, contra essa informação que está na sua mente, você nega. Por que negamos então uma verdade ou apenas uma informação que difere daquilo que já carregamos em nosso consciente ou inconsciente? Justamente porque a identificação com quem a gente é está no conhecimento. Então, aquilo que você acredita ser, a pessoa que você acredita ser, a noção interior do eu que você alimenta, por vezes, na maioria das vezes, a gente alimenta no conhecimento da própria mente. É por isso que a gente acredita ser a própria mente e fizemos então do movimento da mente tudo que existe. Ou ainda percebemos toda a realidade a partir desse movimento da nossa própria mente. Não conseguimos compreender de dentro da mente que existe um estado de consciência mais elevado, não significa que seja superior, mas no sentido de elevado para compreender de uma forma mais ampla a sua própria existência e a vida.
Então, se você está observando a sua realidade, a si mesmo, com base nessas informações, ou seja, com base no seu falso eu, no seu ego, naquilo que você acredita ser, que nada mais é o movimento da sua própria mente, muito provavelmente você está negando uma outra verdade, a verdade absoluta. Quando eu falo que Jesus falava da verdade absoluta, porque Jesus falava da consciência crística, ou falava ainda de um estado de conexão direta com Deus, com o reino de Deus, com esse reino interior de consciência plena. De certo modo, é o reino que está separado da própria mente. Então a mente já não perturba mais, a mente está silenciada e ele fala como se falasse diretamente do espírito. Quando eu falo a verdade, existe a verdade absoluta e a verdade relativa. Para a maioria das pessoas, elas acreditam que a verdade ela é algo relativo. No entanto, para além de toda relatividade, ou seja, eu carrego informações e eu tenho como verdade informações que foram implantadas lá na infância, através dos meus traumas, das minhas experiências, das pessoas que conviveram comigo. Essa é uma verdade relativa. É relativo à condição que eu vivi. Mas para além de toda verdade relativa, existe uma verdade absoluta nessa realidade. Qual que seria a verdade absoluta? O Espírito. Ou ainda, Deus é a verdade absoluta. Por que é a verdade absoluta? Porque Espírito é o que todos nós possuímos, é o que todos nós somos. O Espírito até mesmo tem um significado que a própria respiração, né, é consequência ou é um movimento do Espírito, a própria respiração. Então todos nós possuímos essa parte intangível, sem forma, chamada Espírito, chamado a essência da vida. Isso não é o que estou dizendo, o próprio Jesus disse que Deus é o Espírito. E quando então tomamos, de certo modo, ações, ou quando nosso estado de consciência está conectado com esse estado interior de espírito, conectado com Deus, estamos conectados com a verdade. Agora, para reconhecermos essa verdade, é preciso primeiro reconhecer em nós o que não é verdade. E isso, a sua mente não tem esse ânimo de fazer esses autoquestionamentos, e talvez você hoje também não tenha, porque você está identificado com a própria mente, e fazer esses autoquestionamentos coloca em risco toda a informação que a própria mente tem. Por isso que sentimos medo de largar, e por isso que não é tão fácil largar uma crença, largar um paradigma, né? Essa informação que nos para seguir adiante, para agora aceitar de uma hora para outra uma informação tão disruptiva como essa do novo céu e uma nova terra que eu quero trazer agora para você. Por quê? O novo céu e uma nova terra nesse contexto, na expansão de consciência, e estamos em uma era, em uma época onde você já tem a capacidade para entender o que eu estou falando ou aceitar de certo modo e buscar avaliar e tirar as suas próprias conclusões, fazer a sua própria autoconsciência. Um novo céu se trata de um novo estado interior de consciência. O céu é esse estado interno, esse estado de certo modo ainda adormecido para a grande massa, para a maioria das pessoas. Esse estado interno, que é o novo céu, que era a forma talvez que Jesus utilizou sempre, embora pouco compreendida, para demonstrar o que seria a consciência, o que seria a nossa consciência. Jesus então chamava de o céu. O céu ou o reino de Deus. O reino dos céus, o reino de Deus, era uma forma de colocar, né, apresentar essa dimensão interior de uma nova consciência. Uma consciência conectada com Deus, conectada consigo mesmo e livre da necessidade que a nossa mente tem, do orgulho, do ego, de toda a razão que a gente alimenta na nossa mente e que a gente aprendeu a alimentar desde jovem. O que seria então uma nova terra? O reflexo desse novo estado de consciência no mundo físico, no reino físico. Só que uma nova terra só vai acontecer e só vai ser experienciada por cada um de nós quando descobrimos esse novo céu, ou ainda despertarmos para o céu interior. Porque na maioria das vezes, ou a maioria das pessoas, assim como eu também, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu compreendo hoje e entendo perfeitamente porque eu vivia não em um céu, mas um inferno interior. É sempre internamente, mas a gente acaba, pelo nosso modo automático de nos defender, nos reagir, compulsivo da nossa mente, a gente sempre coloca as nossas dificuldades, as nossas frustrações
a culpa no externo, a culpa no lado de fora, nas pessoas que estão à nossa volta, no nosso ambiente, no trabalho, nas nossas ações. Ou seja, é uma forma da própria mente se manter ainda sob domínio. Por vezes a gente se identifica então com o sofrimento, se identifica com toda essa perturbação e a gente faz da nossa realidade o inferno porque vivemos o inferno interior, mas inconsciente, sem perceber que é só falta de luz, falta de consciência realmente. Então, um novo céu e uma nova terra, que no meu entender hoje era o significado mais profundo dos ensinamentos de Jesus, esse céu e essa nova terra, elas vão acontecer para você. E agora, tem mais um ponto chave nessa compreensão. O novo céu, uma nova terra, embora fosse uma profecia, talvez de ser alcançada num tempo futuro, esse evento, esse acontecimento, essa transformação, ela não está equiparada ao tempo. Ou seja, um novo céu e uma nova terra até pode estar associada ao tempo, mas primeiro você precisa entender por que um novo céu, um novo estado de consciência interior, não está associado ao tempo. Porque esse evento ele não é algo a ser ocorrido no futuro. Ele é algo a ser experienciado no agora. Então, você só vai acessar um novo estado de consciência quando a sua atenção realmente não estiver na sua mente e sim voltar para a atenção do momento presente, que é desenvolver aí a atenção plena, o estado de presença, a consciência mais pura sobre o agora. Então, um novo céu, embora você possa hoje pensar e acreditar que não tem preparação suficiente para transcender a sua própria mente, mudar o seu estado de consciência, mas ele, embora a gente pense, não, só no futuro eu vou conseguir isso, essa ideia precisa morrer em nossa mente. Por quê? Porque será sempre uma desculpa da própria mente de colocar num evento futuro, ou seja, num tempo que não existe e nunca vai acontecer. O futuro ele só chega como esse agora, e esse agora é o único tempo real que a gente tem para viver. De nada adianta a gente ficar então projetando, imaginando na nossa mente que no futuro vamos alcançar esse céu. Como as profecias muito falavam, né? Que no futuro tem um céu, uma terra prometida. Essa transformação não é um evento no tempo, ou seja, não é um evento a partir do nosso entendimento da nossa mente. É um evento fora do tempo. É quando você percebe a eternidade no aqui e agora, e não a eternidade como um tempo sem fim. Isso porque o tempo, passado e futuro, é sempre uma ilusão da nossa própria mente. Você pode estar utilizando o passado como referência, está criando sempre esperança, esperando pelo futuro, ou ainda colocando no futuro a dependência de um resultado que vai lhe satisfazer, que vai lhe trazer paz. Pouco disso adianta e vai trazer alguma mudança para a sua vida, porque tudo isso é uma grande ilusão. A grande verdade é que a nossa mente não aceita, mas quando você compreende, quando você em essência aceita, começa a ter mais consciência então, principalmente, do que a sua mente está falando, e vai perceber que a mente é um movimento automático entre o passado e o futuro, você percebe que essa transformação, esse novo céu, já é no aqui e agora. Mas você precisa fazer esse movimento consciente para dentro e voltar a sua atenção para o momento presente. Voltar a se conectar com algo mais essencial, com esse reino de Deus que não está separado de nós. A nova terra então vai surgir, a nova terra ela vai se tornar clara, né? A nova terra será, de certo modo, na minha atual até experiência, é olharmos para um local já conhecido, para um local talvez onde a gente sempre viveu, como muitas vezes eu faço isso hoje, né? Quando eu vou para a casa dos meus pais, eu vivi lá até os meus 29 anos e hoje eu vou lá como se fosse a primeira vez. Hoje eu vou lá mais presente, né? Olhando aquele ambiente, aquela natureza, como se fosse a primeira vez. Então, descobrir uma nova terra nasce de um novo estado de consciência interior, de presença. E essa nova terra, ela vai, de certo modo, se adequando também, ela vai se transformando, as relações das pessoas vão mudando, os ambientes vão se elevando também com energia mais limpa, mais pura, mais positiva, porque o nosso mundo físico é reflexo do nosso mundo interior. E isso, quer você aceite ou não, é a verdade absoluta. É por isso que um novo céu e uma nova terra nasce da sua transformação interior, não do mundo à sua volta. Mas esse mundo será afetado também quando a sua consciência observar então o mundo de uma forma muito mais pura, sem julgamento, sem culpa, sem a dependência de colocar um resultado, um apego, um desejo, um controle excessivo
que sempre é gerado pela nossa própria mente. Espero que essa reflexão tenha lhe trazido um pouco de luz, um pouco de clareza para a sua jornada. Esse é um tema, como eu falo sempre, disruptivo ou ainda muito pesado para romper com muitas crenças, porque se você veio de religiões assim como eu, pode enfrentar uma barreira muito grande de compreender isso, porque tudo isso está muitas vezes na sua mente de forma muito concreta, né? O que é Deus, ou quem é Jesus, ou onde é o céu, onde é a terra. Mas lembre-se, não é sobre você compreender, é sobre você perceber, tomar consciência, perceber que é uma ilusão vivermos a vida inteira pensando no futuro, pensando no próximo momento, e estar sempre insatisfeito no aqui e agora. Ou ainda mais loucura ainda, viver sempre com referência no passado, naquilo que você já conhece, nas suas experiências, nos seus traumas, por vezes experiências mal compreendidas que geraram aí novos paradigmas, novas percepções condicionadas que lhe impedem de compreender assuntos como esse, assuntos libertador, né? Um assunto, diga-se de passagem, libertador, que é compreender que um novo céu e uma nova terra é aqui e agora. Por vezes a gente acredita, mas como assim? Como que eu vou aceitar, né? Isso aqui é bom ou isso aqui? Não é sobre você transformar aquilo que vê em algo positivo, mas sim perceber que o único ponto negativo está aí dentro. O que está julgando a sua realidade como algo bom ou ruim é o seu próprio condicionamento. É a nossa própria mente condicionada às perspectivas dela mesma, né? Relacionada ao tempo, ou seja, buscando no passado referência e projetando no futuro, por vezes, a mesma realidade. É por isso que a gente também não consegue, muitas vezes, mudar a realidade como gostaríamos, porque utilizamos como base o passado, aquilo que já é conhecido. Experienciar uma nova vida, um novo céu e uma nova terra só depende de cada um de nós, obviamente, em avançar nessa expansão de consciência, nesse autoconhecimento e nos desfazer aí das crenças que nos mantêm na ilusão. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau!